Formado em literatura pela PUC do Rio de Janeiro, ele também é mestre em antropologia, doutor em ciência política, com pós-doutorado em filosofia política nos Estados Unidos e já desempenhou funções em governo do Estado e também foi secretário nacional de Segurança Pública lá pelo ano de 2003. Hoje leciona na UERJ, no Rio de Janeiro. Com diversos livros publicados, já foi finalista do Prêmio Jabuti com a obra Meu Casaco de General, além de ser coautor de livros que deram origem aos dois filmes famosos Tropa de Elite. Está lançando por esses dias sua mais recente obra, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte, que traz um retrato das desigualdades, degradação política e violência da cidade. Um dos grandes críticos da violência institucional no Brasil, o nosso convidado de hoje é Luiz Eduardo Soares. Fique com a gente, pois o Direito e Literatura está começando agora. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, você acompanha um programa especial com a participação do cientista político Luiz Eduardo Soares. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo conosco e você que já participa de eventos, né, com o nosso Direito e Literatura, em Vitória recentemente, fez a conferência de encerramento e queria que nos falasse um pouco da sua relação com a literatura, que foi a sua primeira formação, e depois como isso foi levando para os outros campos. Lênin, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com você, participando desse programa, que é fonte inspiradora de tantas inovações, né? Esse tipo de caminho não havia quando eu comecei a estudar literatura, lá no início dos anos 70. Eu acabei abandonando provisoriamente essa área, em 72, quando entrei para a PUC do Rio de Janeiro, porque nós estávamos sob ditadura. E a questão que se colocava para a minha geração, pelo menos para o grupo do qual eu fazia parte, era o que fazer, essa pergunta que continua, né, como uma espada de Damocles sobre nossa cabeça, nós que pensamos praticamente o nosso engajamento com o processo histórico brasileiro, etc. Era preciso fazer a revolução, resistir à ditadura, estudar, compreender a complexidade do nosso quadro. As exigências se sobrepuseram à vocação e eu provisoriamente renunciei a ela, ainda que essa ligação apaixonada com a literatura permanecesse viva. Foi um sacrifício que eu, à época, achei que era meu dever, né? Mas é claro que com o desenvolvimento dos estudos e da prática política, eu mais adiante pude retomar esse interesse. O processo de democratização também nos livrou, né, das camisas de força e desses imperativos que se impuseram a nós no período mais difícil da ditadura. Porque depois da formação, ligada mais à literatura, você foi para a antropologia. Fui para a antropologia. À época, o programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro era um oásis. Nós lá tínhamos o que nós chamávamos o Jardim dos Fisi-Contini, que era um espaço protegido, porque a repressão política considerava a antropologia uma disciplina menor, inócua, pelo menos nós deduzíamos, porque a vigilância não era tão ativa e preocupados lá com sociedades primitivas, Isso. com o mundo pretérito, com questões rituais, etc. E nós podíamos estudar, inclusive estudar o Brasil contemporâneo à época com muita liberdade. Era um espaço privilegiado. E a escolha da antropologia se deveu a essa razão bem pragmática. Lá podíamos respirar, estudar com liberdade, e por outro lado, e a qualidade da instituição e dos professores,
e, por outro lado, porque a antropologia é uma espécie de mediação entre a invenção estética, a criatividade, a imaginação e as ciências sociais, porque dá muita atenção à cultura, aos símbolos. Muito bem. E qual é que foi a sua dissertação? Mestrado foi publicado em livro, porque à época nós não tínhamos doutorado. Sim. Então o mestrado acabava ocupando esse espaço e nós, como os professores vinham do exterior, sobretudo dos Estados Unidos, também da França, da Inglaterra, eles aqui reproduziam o modelo dos seus doutorados no exterior. E por isso o mestrado nos exigia pesquisa original, 4, 5 anos de dedicação integral, e a tese de mestrado, ou a dissertação, se chama Campesinato e Ideologia Política, é um estudo de casos da resistência camponesa na região amazônica ao processo de expropriação que se promovia já à época. Um estudo do desenvolvimento do capitalismo selvagem, autoritário, e da resistência camponesa a esse processo tão dramático. Isso resultou num livro, foi publicado pela Zahar em 1980, eu acredito, se não falha a memória. Foi o meu primeiro livro. Muito bem. Mas nessa dissertação já está bem presente, né, essa questão também que te levou depois, bom, claro, para o doutoramento e para o pós-doutoramento, mas também que levou você digamos, a um... Pode-se chamar de militância política? Assim? Claro. Pode-se dizer isso? Né? Sim, eu me refiro sempre à minha geração, isso é uma expressão imprópria, porque eu não posso generalizar minha experiência e convertê-la em padrão geracional. Então, eu me refiro mais ao grupo dos próximos, dos que compartilhavam uma certa trajetória. A universidade era uma passagem. Nós entendíamos que o adjetivo acadêmico era degradante, oportunista, carreirista, nós pensávamos. Nossa vida era sacerdotal, né? Nós a pensávamos como uma participação na construção da democracia brasileira, um processo de promoção da justiça, etc. De modo que a ideia da militância era muito forte. Quando as contas chegaram, eu me casei muito cedo, os compromissos se impuseram, eu tive de correr atrás da sobrevivência desde muito cedo. A profissionalização nas ciências sociais, na universidade, também se tornou um segundo destino, né? E o acadêmico deixou de ser um adjetivo assim tão negativo. Mas a ideia do engajamento, do compromisso, isso fazia parte, talvez até pelas origens religiosas da minha família, isso fazia parte, sempre fez parte do meu projeto. E a participação, portanto, política, a militância nas agências de direitos humanos, as ONGs, nas entidades devotadas aos direitos humanos, etc. Tudo isso fez parte das decisões a respeito dos objetos de estudo, e a política se transformou no objeto prioritário a partir de um certo momento. E a tese de doutorado? Tese de doutorado, Hobbes e a invenção do sujeito universal. É um estudo da primeira formulação do pensamento liberal no Ocidente moderno. Esse adjetivo liberal associado a Hobbes não soa pertinente, mas há uma leitura possível em que nós lá, em sua obra, podemos identificar a matriz que depois, redefinida por Locke, se converte na própria referência fundacional do liberalismo moderno. Liberalismo e do pensamento que depois se democratiza, né? O próprio Locke pode ser considerado o pai do constitucionalismo também, né? Por exemplo, a Constituição americana está para Locke, assim como a Constituição a francesa, num determinado momento, para Rousseau, né? Porque essa questão importante, né, do pai do liberalismo, né, quer dizer, em Locke está muito presente. Bom, e nessa questão, então, Luiz Eduardo, do seu doutorado, ele termina quando o doutorado? Que ano? Eu terminei tardiamente, porque como eu sempre trabalhei, já era professor da instituição na qual fazia o doutorado, o UPERJ, no Rio de Janeiro, eu acabei retardando muito, foi no início dos anos 91, por aí, não me lembro exatamente, faz tanto tempo, a gente vai ficando velha, essas datas.
Mas, de qualquer forma, a tese de doutorado era uma tentativa de demonstrar a insustentabilidade do utilitarismo, do pensamento instrumental utilitário, que me parece insuficiente para fundar a moralidade e, inclusive, o entendimento que me parece mais adequado da ética. E a ligação das tuas pesquisas e dos teus estudos, enfim, mais diretamente com aquilo que me parece que mais pautou a tua trajetória e continua pautando, obviamente, depois nós vamos falar no seu livro mais recente, que é essa questão da violência, da violência institucionalizada pelo Estado num país como o nosso, de desigualdades, papel da polícia e, bom... Sim, sim. Isso esteve muito presente já como desafio na época da resistência à ditadura. Quando eu me vi muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos e antes eu já me envolvia. Quando eu me vi diante daquela constelação de partidos clandestinos, de vias, de métodos que se apresentavam como opções na resistência à ditadura e na construção de algo distinto, de algo revolucionário, eu percebi que precisava estudar e levar, de fato, a sério aquela decisão, porque ela era uma decisão que dizia respeito à vida e à morte, né? Porque nós nos engajávamos, alguns na luta armada e, de qualquer forma, todos na clandestinidade. E era muito sério, não era alguma coisa que pudesse ser objeto de uma opção voluntarista. E o estudo, então, das ciências sociais, ao lado da literatura, na graduação, tinha esse propósito. E um grande desafio para mim, Lênio, já era esse. Até que ponto a violência é aceitável? Até que ponto o meio pode se desgarrar da finalidade? Ou a finalidade pode justificar procedimentos violentos que atentem contra a vida, a integridade, eventualmente a dignidade de alguma pessoa? Desde aí havia um movimento muito espontâneo em mim que buscava apoios na tradição filosófica e política para a seguinte concepção: o mais importante, sagrado, digamos assim, é a vida humana individual, que merece sempre respeito de forma absoluta e autônoma, independentemente das finalidades. A sociedade desejada, o paraíso, as finalidades divinas, os valores sacrossantos e sublimes não justificam o atropelo dos direitos individuais, da liberdade individual, da integridade, da dignidade individual. Isso nada tem a ver com individualismo, como até o velho Durkheim, patrão das ciências sociais, já demonstrava. Porque, afinal de contas, quando nós nos referimos ao indivíduo, nos referimos a uma categoria universal. Não é apenas o Lênio, são todos os que nos assistem, todas as que nos assistem, os que estão aqui ajudando a promover esse nosso encontro e essa transmissão. São todos indivíduos, portanto, não há uma singularidade que se imponha assimetricamente. Esse é um pleito, ou é uma reivindicação, um clamor também igualitário, no fundo, e universalista e universalizante. Portanto, a perspectiva planetária, humanista, que me parece ainda sustentável, aponta na direção da recusa da violência como instrumento político. É claro que nenhuma afirmação desse tipo pode ser absolutizada. Os desafios sempre nos levam enfim, a grandes dificuldades, mas esse, pelo menos, é um princípio de orientação importante. Bom, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim. Eu quero, já adiantando, que na sequência eu quero perguntar sobre a questão da polícia, a relação com a cidadania, a violência institucionalizada, quem mais sofre são os pobres, como que o Estado vem lidando e como lida e que perspectiva nós temos. Fazemos uma pausa rápida para o intervalo, na volta a gente continua com a discussão. Até mais.